Olá, e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para todos vocês que buscam sabedoria, força e uma perspectiva mais profunda sobre a vida, a jornada de hoje é especialmente para vocês. Vamos nos aprofundar e conhecer a mente do imperador romano, Marco Aurélio. Faremos uma análise e reflexões sobre sua obra chamada Meditações. Em um mundo que nos empurra constantemente para fora, em busca de validação, sucesso e felicidade em coisas externas, vamos hoje fazer o movimento contrário. Vamos mergulhar fundo, para dentro de nós mesmos, guiados pela mente de um dos homens mais poderosos e, ao mesmo tempo, mais introspectivos que já viveram. Imagine a noite, fria, escura, na fronteira selvagem do Império Romano, ao longo do Rio Danúbio. O ar está pesado, com o cheiro de fumaça de acampamento e o pressentimento da batalha iminente. Em uma tenda de campanha, açoitada por um vento implacável, à luz trêmula de uma lamparina a óleo, um homem escreve. Este homem não é um simples soldado ou um cronista, ele é o senhor do mundo conhecido. Ele é César Marco Aurélio Antonino Augusto, o imperador de Roma. Ele comanda legiões, governa dezenas de milhões de almas e carrega sobre seus ombros o peso de uma civilização. Mas o que ele escreve não são ordens de batalha, decretos ou memórias para a posteridade. Ele escreve para uma audiência de um só, ele mesmo. Em um grego simples e direto, ele preenche as páginas de seu diário com admoestações, reflexões, exercícios de pensamento e lembretes urgentes. Um diálogo íntimo entre um homem e sua alma. Este diário pessoal, que nunca teve a intenção de ser publicado, sobreviveu a quase 2 milênios de história contra todas as probabilidades. Hoje, nós o conhecemos pelo nome de Meditações, e ele permanece como um dos documentos mais profundos, honestos e comoventes já escritos sobre a condição humana. Esta não é a história de um imperador em seu trono, mas a jornada de uma alma em busca de sabedoria, resiliência e paz, em meio ao caos do mundo e ao tumulto do poder. Para entender a profundidade das meditações, precisamos primeiro entender o homem e seu tempo. Marco Aurélio não era um tirano sedento por poder. Ele era, por natureza, um estudioso, um homem quieto que preferia a companhia dos livros e dos filósofos à pompa da corte ou à brutalidade da guerra. Ele foi chamado de o filósofo rei, a realização do ideal de Platão. Mas este título, embora nobre, esconde o fardo imenso de sua vida. Seu reinado de 161 a 180 d.C. esteve longe de ser pacífico. Foi uma era de crise incessante. Ele enfrentou guerras brutais nas fronteiras orientais contra o Império Parta e, mais notoriamente, as longas e desgastantes guerras marcomanas no norte, onde passou a maior parte de seus últimos anos. Ele teve que lidar com uma das piores pandemias da história, a peste antonina, que dizimou milhões de pessoas, abalando a estrutura social e econômica do império. Além das provações públicas, suas provações pessoais foram igualmente devastadoras. Ele viu a morte de muitos de seus filhos, incluindo seu herdeiro designado. Ele enterrou sua amada esposa, Faustina, cuja reputação foi manchada por rumores de infidelidade. Ele teve que lidar com a traição de um de seus generais mais confiáveis, que se autoproclamou imperador. É neste cadinho de guerra, peste, luto e traição que as meditações foram forjadas. Não são as reflexões de um filósofo em uma torre de marfim, mas as ferramentas práticas de sobrevivência mental de um homem no epicentro da tempestade. Cada linha é um esforço para aplicar os princípios da filosofia estoica, que ele estudou desde a juventude, aos desafios esmagadores do seu dia a dia.
O livro é a prova viva de que a filosofia não é um luxo, mas uma necessidade. Ao abrirmos as páginas das Meditações, não encontramos uma narrativa linear. Encontramos um mosaico de pensamentos, fragmentos e aforismos. É um livro para ser visitado, não para ser lido de uma só vez. E dentro deste mosaico, certos temas emergem com a força de um mantra, formando os pilares da cidadela interior que Marco Aurélio tentava construir e manter. O primeiro e mais fundamental pilar é a distinção radical entre o que podemos e o que não podemos controlar. Marco Aurélio se lembrava disso incessantemente. Ele escreve: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará a força." Para ele, o mundo externo era um fluxo constante de caos. Bárbaros. Na fronteira, a doença se espalhando, a morte levando seus entes queridos, cortesãos bajulando ou conspirando. Tentar controlar qualquer uma dessas coisas seria uma receita para a frustração e o desespero. A única arena onde ele era verdadeiramente soberano era seu próprio centro de comando interior, o que os estoicos chamavam de hegemonikon, sua capacidade de julgar, de interpretar, de escolher sua resposta. Ele não podia impedir que um insulto fosse proferido, mas podia escolher não se sentir ofendido. Ele não podia impedir a chegada da dor ou da doença, mas podia escolher enfrentá-las com coragem e sem lamentação. Essa prática constante de focar na cidadela interior é o coração de sua resiliência. Ele se lembra: o universo é transformação, a vida é opinião. O que ele quer dizer é que os eventos em si são neutros. É a nossa interpretação, a nossa opinião sobre eles que os torna bons ou maus, aterrorizantes ou toleráveis. Ao dominar suas opiniões, ele dominava seu mundo interior, tornando-o imune aos golpes da fortuna. O segundo grande tema que permeia a obra é a perspectiva cósmica, a visão do alto. Para combater a ansiedade e a tirania do ego, Marco Aurélio praticava um exercício mental poderoso. Ele se afastava em sua mente, visualizando a Terra como um pequeno ponto no espaço infinito. Ele escreve: "Pense constantemente no universo como um único ser vivo, possuindo uma única substância e uma única alma." Dessa perspectiva vertiginosa, as preocupações humanas diminuem até a insignificância. As ambições de Alexandre o Grande, de Pompeu, de Júlio César, tudo se torna pó. As pequenas disputas por território, as lutas por fama, as ansiedades sobre o que os outros pensam, tudo se dissolve na imensidão do tempo e do espaço. Ele usava essa técnica para se lembrar de seu lugar no cosmos. Ele era apenas uma parte minúscula de um todo vasto e interconectado, governado pela razão universal, o Logos. Essa compreensão gerava humildade. Ele não era o centro do universo. Ele era um servo do universo, com um papel a cumprir dentro de seu grande plano. Isso o libertava da arrogância do poder e da miopia das preocupações diárias. Olhar para as estrelas o lembrava de como viver na Terra. Intimamente ligado à perspectiva cósmica está o terceiro pilar, a aceitação radical da impermanência. Memento mori. Lembre-se de que você é mortal. Nenhum autor escreveu de forma mais pungente sobre a transitoriedade de todas as coisas. As Meditações estão repletas de reflexões sobre a brevidade da vida e a inevitabilidade da morte. Ele observa como as gerações vêm e vão, como os impérios sobem e caem, como até mesmo os nomes mais famosos são rapidamente esquecidos. Logo você não será ninguém e em nenhum lugar, ele escreve para si mesmo, assim como Adriano e Augusto não são ninguém e em nenhum lugar. Ele não diz isso com desespero, mas com uma clareza sóbria. A fama é fumaça. A vida é um rio que flui. O tempo é um ponto.
Essa consciência constante da morte não era uma fixação mórbida, era um catalisador para a ação virtuosa. Se a vida é curta e o futuro incerto, então o único tempo que temos para agir corretamente é o agora. A morte o lembrava de não procrastinar a virtude, de não desperdiçar o presente com raiva, medo ou trivialidades. Cada dia era uma oportunidade preciosa para ser a melhor versão de si mesmo. Ele nos ensina que pensar na morte é, paradoxalmente, a melhor maneira de aprender a viver. Mas o estoicismo de Marco Aurélio não era um refúgio solitário. O quarto pilar de sua filosofia é profundamente social, o dever para com a humanidade. Em meio a toda a traição e estupidez que ele testemunhava, Marco Aurélio lutava para manter sua empatia e seu senso de comunidade. Ele se lembrava constantemente de que os seres humanos são, por natureza, seres sociais. Nascemos uns para os outros, como as mãos, os pés e as pálpebras, destinados a cooperar. Ele se refere à humanidade como uma colmeia, e articula um dos princípios mais belos do pensamento social. O que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha. Seu bem-estar individual estava intrinsecamente ligado ao bem-estar do todo. Mesmo quando as pessoas o irritavam ou o decepcionavam, ele se lembrava de que elas agiam por ignorância, não por maldade. Elas simplesmente não sabiam o que era verdadeiramente bom. Sua tarefa, então, não era odiá-las, mas instruí-las, ou, se isso não fosse possível, tolerá-las. Ele escreve: ao amanhecer, diga a si mesmo: hoje encontrarei um intrometido, um ingrato, um arrogante, um traidor, um invejoso, um egoísta. Eles são assim por ignorância do bem e do mal. Isso não é um convite ao cinismo, mas um exercício de preparação para a paciência e a compaixão. Era seu dever como imperador e como ser humano servir ao bem comum, mesmo quando era difícil e ingrato. Finalmente, todos esses pilares se sustentam sobre um fundamento supremo, o amor ao destino ou amor fati. Este é talvez o conceito mais desafiador e transformador das meditações. Não se trata apenas de aceitar passivamente o que acontece. É sobre abraçar ativamente cada evento como se fosse exatamente o que você precisava. É confiar na ordem do Logos a tal ponto que você vê cada obstáculo, cada perda, cada dor, não como uma interrupção em seu caminho, mas como o próprio caminho. É aqui que encontramos sua citação mais famosa e poderosa. O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Uma doença que o confina, a cama se torna uma oportunidade para praticar a paciência. Um inimigo que o ataca se torna uma oportunidade para praticar o perdão. Um projeto que falha se torna uma oportunidade para aprender com o erro. Para Marco Aurélio, o universo era como um médico que prescreve tratamentos às vezes amargos para a nossa saúde. Amar o destino é aceitar a receita do cosmos sem questionar, confiando que, de alguma forma, ela está trabalhando para o nosso bem e para o bem do todo. É a atitude final do sábio. Não desejar que as coisas sejam diferentes, mas amar as coisas como elas são. As meditações não são um livro de respostas fáceis, são um manual de treinamento. Vemos um homem lutando, em tempo real, com suas próprias falhas. Ele luta contra a raiva, a preguiça, a distração, o desejo por fama. Ele se repreende, se encoraja, se reorienta. A honestidade crua de sua autoavaliação é o que torna o livro tão magnético. Não vemos um santo, mas um homem se esforçando para ser bom. E nesse esforço encontramos um espelho para nossas próprias lutas. Este diário, escrito há quase 2000 anos nas fronteiras de um império em crise, fala diretamente ao coração de nossa era moderna.
Em um mundo de distrações infinitas, ele nos chama à atenção plena. Em uma cultura de vitimização, ele nos chama à responsabilidade pessoal. Em uma sociedade obcecada por validação externa, ele nos aponta o caminho para a fortaleza interior. Em tempos de incerteza e medo, ele nos oferece uma filosofia de resiliência e coragem. A voz de Marco Aurélio atravessa os séculos, não como um imperador emitindo ordens, mas como um companheiro de jornada. Um amigo que nos sussurra, nos momentos de quietude, que os eventos externos não podem nos ferir. Que a impermanência da vida é o que a torna preciosa. Que nosso maior dever é para com a nossa própria razão e para com a humanidade. E que em cada obstáculo reside uma oportunidade para a virtude. A lamparina na tenda do imperador se apagou há muito tempo. O Império Romano é agora poeira e memória. Mas a luz de seus pensamentos, sua busca incansável pela serenidade da alma, continua a brilhar, iluminando o caminho para todos nós. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada profunda pela mente de Marco Aurélio. Se esta reflexão ressoou com você, se trouxe alguma clareza ou inspiração para o seu dia, por favor, demonstre seu apoio. Deixe o seu like, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar desta sabedoria. E se você deseja continuar explorando as grandes ideias da filosofia, da história e do pensamento humano, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Sua presença em nossa comunidade é o que nos motiva a continuar. Até a próxima, e que você encontre força em sua própria cidadela interior.